pode ser que mesmo com o processo de avaliação, você encontre uma grande concentração de eventos que você precisa, mesmo dentro dessa faixa, dos riscos muito críticos. Tem lá 10, dos 10, qual que é o ranking desses 10? Então tem alguns outros aspectos que podem ser utilizados justamente para criar um nível de priorização dentro desses riscos. Quais são esses aspectos e esses critérios? Primeiro, adaptação. Ou seja, qual é o nível de adaptação que este risco vai exigir da sua empresa? Poxa, essa exposição aqui, caso aconteça, vai fazer com que minha empresa precise mudar a forma como opera, ou, enfim, a mudança digital, um novo concorrente, logística, ou seja, você pode ter algumas incertezas ligadas aos objetivos estratégicos que façam com que você avalie, poxa, a chance, qual é a velocidade que a minha empresa tem de adaptação. Se ela não for muito alta, então talvez seja um aspecto a você dizer, opa, peraí, se é um risco alto e eu não tenho rapidez de adaptação caso esse risco aconteça, é um ponto a mais de priorização, porque eu preciso olhar para ele para depois avaliar se eu vou aceitar mesmo ou se eu vou desde já buscar ter um plano B, C, D e por aí vai. Tá legal? Um outro aspecto, complexidade, é você avaliar a natureza deste risco. E normalmente a complexidade desse risco leva em consideração também a resiliência do seu negócio. Poxa, esse risco, se ele acontecer, se eu for sequestrado, se os meus dados forem sequestrados, se o meu sistema sair fora do ar, ou se o meu principal parceiro de estoque ou delivery sair do ar, eu estou completamente perdido. Então, a depender da complexidade que isso traz para a sua operação, ele também pode, quanto mais complexo, mais relevante ele precisa ser considerado. Quanto menos complexo, ele pode perder nível de priorização. Mesmo sendo um risco alto, se não for tão complexo o tratamento desse risco, então eu preciso olhar aquilo que eu sei que eu tenho dificuldade em adaptação e gestão propriamente dita. Tá legal? Um outro aspecto, velocidade. Então, o quão rápido os efeitos, os impactos desses riscos podem ficar evidentes à medida que ele acontecer. Então a gente tem aquele risco na qual, poxa, um sistema cai. Mas esse sistema nem é utilizado por todo mundo, é uma área específica de back-office, é um sistema gerencial, ou seja, até gerar algum impacto para a sua operação vai demorar um pouco mais de tempo. É diferente de um sistema comercial, que se ele cair, ninguém opera. Então você percebe que, à medida que um risco acontece, de maneira imediata isso já é refletido nos negócios. Ou aquele que, mesmo acontecendo, pode demorar um tempo ainda para que o problema seja de fato muito maior. Então você tem uma cadência com maior espaço, ou seja, você tem um espaço de manobra para mesmo um risco muito crítico, caso o impacto dele tenha alguns dias, tenha algumas horas, melhor dizendo, alguns dias, né, porque horas já estamos falando de um risco de uma velocidade extremamente alta, você consegue ter tempo para responder, para definir a melhor resposta a isso, que conecta com outros conceitos de riscos de terceiros e continuidade de negócio que já exploramos. Eu convido você a visitar o nosso canal para ver esses vídeos. Um outro aspecto, pessoal, persistência. O que significa persistência? Há quanto tempo esse risco ainda vai ficar vivo na operação, mesmo depois que eu resolvi ele. Tá? Ou seja, resolvi o problema que aconteceu, poxa, mas ainda está todo mundo escaldado, e gato escaldado tem medo de água fria. Então, mesmo que a gente resolva, a gente sabe, já pode saber que para a gente recuperar, ou a gente percebeu que esse evento aconteceu, a gente resolveu, ele está acontecendo todo dia agora. Ou ele pode acontecer de uma maneira muito mais frequente, à medida que determinada vulnerabilidade possa acontecer. Tá legal? Seja a falha de um controle que estava funcionando parou de funcionar, um gestor saiu ou os dados da sua companhia vazaram, ou seja, mesmo que você dê resposta para isso, esse risco pode ainda persistir na agenda da companhia. Tá legal? Então, quanto mais persistente, mais importante esse risco tende a ser. E por último, pessoal, um critério de recuperação. O que diz respeito a isso? Então, caso aconteça um problema, quanto tempo a instituição, a sua empresa, demora a voltar a operar? Eu não estou nem falando em voltar a operar de maneira contingencial, porque você pode ter um plano, esse fornecedor parou de funcionar.
me impactou, mas eu já contratei um outro. Legal, você sabe que esse outro não é da mesma qualidade do primeiro. Então, quanto tempo você acha que demora para voltar à qualidade e capacidade de produção consideradas normais? Então, todo esse tempo de recuperação também é um aspecto a ser considerado dentro do seu mapa de riscos.